Olá a todos, meu nome é Laender e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. Eu estou muito animado para esse primeiro episódio e eu vou falar para vocês que eu decidi trazer aqui, fiz o convite de trazer um cara que fez parte aí do início da minha carreira. Na verdade, eu acredito que ele fez parte do início da carreira de muita gente. E eu trouxe aqui um dos caras mais técnicos de Excel que eu já conheci. Nós vamos falar sobre Excel. Eu tenho uma pergunta muito importante para falar para ele antes de falar quem é, mas esse cara, só para vocês terem noção, ele tem 18 títulos de MVP já consecutivos, né? Então já é um cara que tá aí há muito tempo e eu trouxe aqui, tô com João Benito Savastano, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de você estar aqui, Benito, é um prazer. Não tinha ninguém melhor para abrir esse podcast que você. Laender, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado de estar aqui junto contigo, e principalmente com uma grande responsabilidade de poder estar abrindo essa série de podcasts que você está fazendo aqui na Cubo 3. Parabéns pela iniciativa, o estúdio que você tem estruturado aqui está um escândalo de bonito. Obrigado. Está show de bola, parabéns Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente poder falar. Benito, eu vou falar um negócio para você. Eu coloquei um título provocativo já nesse episódio, porque é a pergunta que eu sempre quero fazer pro Benito, e eu acho que vamos ver se tem resposta. A pergunta, inclusive, é um título de um artigo, do Benito. O mundo está preparado para o fim do Excel? Como é que a gente vai começar com essa? É só para começar já simples assim. Gente, tem uma coisa que muita gente com dor de cotovelo prega. É a inveja. Pode falar latim rústico aqui? Pode falar, que depois a gente, se precisar, o pessoal corta aí. Mas a inveja é uma merda, entendeu? Isso se deve muito ao sucesso e à abrangência que o Excel nos oferece no dia a dia de trabalho. É uma ferramenta que eu acompanho já há muito tempo, são 35, quase 36 anos já de trabalho. É uma ferramenta que evoluiu de uma forma significativa, muito diferente daquilo que era o Excel quando eu comecei a trabalhar com ele em 1987. Já tinha tido contato com outros conceitos de planilha eletrônica antes disso. No caso, VisiCalc, trabalhei um pouco com Lotus 123 na época de Olivetti, muito pouco, mas lá era mais as atividades que a gente desenvolvia com o modelo de trabalho em Basic para poder fazer o controle das atividades de vendas lá da empresa. Foi uma das primeiras células que foram criadas aqui no Brasil do uso da microinformática lá dentro do Olivetti. E eu tive o prazer de poder estar fazendo tudo isso. E tive um grande mestre lá, cara, Luiz Augusto Morales Neto. Cara de uma genialidade, legal, de uma capacidade de raciocínio, cara, que fantástica. E muito do que eu aprendi daquela época, em termos de lógica, de organização das informações, de racionalização de espaço, porque na época você contava bit para poder fazer as coisas, né? Não tinha planilha assim, ilimitada, praticamente. Não, velho, a coisa era um pouco diferente, sabe? O equipamento que a gente usava era um data entry, que a Olivetti vendia, que ele tinha uma adaptação e ganhava um chip adicional para virar um computador que rodava CPM com 64K de RAM. Não é 64 não é mega, não é 64 kbytes. O sistema operacional, que era o CPM, subia, comia 32. Sobrava outros 32K pro Basic e pro teu aplicativo. E você tem que se virar com aquilo lá. E os dados armazenados nos flops de 8 polegadas. O flopão, que a gente chamava. Que depois disso, quando chegou a época do PC, veio o de 5,25, depois o 3,5, e hoje isso é lenda. E a gente aprendia muito a racionalizar o espaço lá. Então se criavam fórmulas onde os arquivos eles eram randômicos e você só tinha os 12 meses de dados lá no registro. Você só tinha os 12 meses. A identificação dele era o número do registro. Então você montava uma equação de primeiro grau, onde em algumas das vezes, normalmente primeiro grau, onde você colocava as variáveis que você queria. Quem que era filial, se era previsto, se era realizado, quem que era o produto, o que fazia disso. E a combinação disso gerava um número, o número dava o registro que você precisava de buscar. Porque você precisava de racionalizar muito.
Hoje em dia você pede lá, o cara senta numa máquina para trabalhar com Excel, ele quer uma placa de vídeo com pelo menos 4 GB de RAM. Entendi. Não dá, né, cara? Pelo que eu entendi, Benito, você tá falando que então a ferramenta ela era um pouco limitada e as pessoas elas tinham que acabar utilizando uma capacidade de racionalização para conseguir entregar alguns resultados que o básico ali não era possível, né? Exatamente. E a criatividade imperava. Isso, a criatividade, exatamente, era esse ponto. E hoje as ferramentas elas foram evoluindo, então cada vez mais elas vão entregando ferramentas e alguns recursos ali que vai permitindo que as coisas fiquem mais fáceis. Você acredita que isso meio que tornou os profissionais com uma capacidade criativa menor e também de entregar soluções mais complexas, meio que está podando os profissionais assim no mercado? Eu acredito que não. Espaço para esse perfil, para esse público sempre terá, porque a criatividade é que faz com que você utilize a ferramenta de uma forma mais eficiente. E tem muito também envolvido no fato de que é justamente esse fator criativo que permite que outros recursos sejam implementados na ferramenta. Eu lembro que quando eu comecei a aprender Excel, a gente fazia muita fórmula matricial para conseguir encontrar alguns resultados que hoje tem funções que você digita lá basicamente uma função e dá o mesmo resultado que eram fórmulas gigantescas. O Ctrl-Shift-Enter. O Ctrl-Shift-Enter. Então, o potencial, né, esses power users, vamos chamar assim, esses usuários que pensam fora da caixinha assim, são eles que meio que direcionam também o caminho de outras ferramentas e soluções que vão ser desenvolvidas dentro do Excel ou outras ferramentas. Exato. O conceito de funções matriciais que nós temos hoje, com uma série delas, ela é um amadurecimento daquilo que se fazia com o uso dos recursos de matriz do Excel. E que tem uma série de restrições, muito pouca gente usava isso porque não conseguia entender o conceito ou a noção. Era um modelo meio tabular, né? Exatamente, o conceito disso de espaço que aquilo ocupava, o que ele poderia estar fazendo. Ele não conseguia entender de transformar aquilo numa matriz em memória para poder desenvolver esse tipo de atividade. Esse era um dos grandes gargalos da utilização do uso das funções matriciais daquela época. E hoje em dia as coisas evoluíram e isso ajuda e vai continuar empurrando essa evolução. A conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes da gente começar aqui, onde nós falamos de Copilot. Copilot vai matar o usuário criativo? Eu não acho que vai. Copilot permitirá, dentro do Excel especificamente, que é a minha praia, ele permitirá que você passe a utilizá-lo de uma forma mais intensiva. E com isso permitirá que outras funcionalidades sejam implementadas e adotadas na ferramenta para que ele continue a fazer aquele espaço e a continuar ocupando aquele espaço. É um ponto muito importante. O mundo está preparado para o fim do Excel? Eu costumo brincar que o inventário do fim do mundo será feito no Excel. Tá bom? O dia que o mundo acabar, alguém vai ter que fazer o inventário dele e esse inventário com certeza será feito em uma planilha eletrônica, muito provavelmente o Excel. Legal. Porque esse é um detalhe muito importante, Laender. Sempre me perguntam por que o Excel tem tanto espaço. É porque no Excel você consegue fazer os números acontecerem. Você tem RP sofisticados, você tem uma série de coisas onde você consegue analisar, você consegue ver os dados analíticos da empresa. Mas o gerencial, aquele que tem comportamento de biruta ou de aeroporto que muda ao sabor do vento, isso é só numa planilha eletrônica que você vai conseguir fazer. Acaba tendo uma flexibilidade para você conseguir buscar a análise que você precisa para o momento, né? Que cada cenário é algo diferente e a grande maioria das vezes esses sistemas são muito engessados. Esses sistemas necessitam ser engessados justamente por conta do trabalho que deve ser desenvolvido dentro da empresa. E a velocidade com que você precisa fazer mudanças nele é muito pesada. O cara de TI acha que o usuário não sabe o que quer no relatório. O cara do usuário final acha que o cara de TI tem má vontade. Na verdade, nenhum dos dois tem razão nesse aspecto. O cara de TI, ele está acostumado, o cara de desenvolvedor, deve estar acostumado a fazer as suas informações rodarem dentro de um determinado processo pré-definido. E quando você está fazendo gerencial de números, você está procurando oportunidades, você está procurando brecha, você está procurando entender. E você começa a cruzar muito dessas informações. E aí a facilidade de onde surgiu e o Excel cresceu muito nesse espaço.
E uma parte disso a Microsoft depois desenvolveu com o uso do Power Query, do Power Pivot, do Power Map, do Power View, e desenvolveu e entregou o Power BI, que tem feito também muito sucesso por conta disso, que é uma ferramenta que vem para complementar aquilo que a gente consegue fazer no Excel. Bem, isso aí vai me levar a um assunto interessante, que eu comecei trabalhando em uma indústria farmacêutica, e lá eu trabalhava em área de produção, né? Eu não trabalhava com desenvolvimento, e aí geralmente a gente acaba utilizando as ferramentas que a gente tem disponível para resolver problemas de negócio dentro da empresa, dentro da indústria. E lá, na época, a gente usava muito VBA para fazer um monte de coisas que as pessoas, que hoje tem ferramenta muito melhor para isso, mas que na época era o que a gente tinha disponível. E esse só um detalhe importante, cara, uma coisa que você não pode esquecer, Excel está em qualquer estação de trabalho, de qualquer empresa, de qualquer casa. É o software mais utilizado no mundo, né, o Excel hoje. Então, profissionalmente falando, sim. Corporativamente falando, com certeza. O WhatsApp eu acredito que seja o mais utilizado como software, mas como software corporativo, eu não tenho dúvidas que é o Excel. Isso. E aí, voltando, o que eu quero levar, onde que eu quero levar isso? Muitas vezes a gente desenvolve soluções utilizando as ferramentas que a gente tem disponível. E hoje eu vejo muito profissional acaba fazendo o processo oposto. Ele quer utilizar a ferramenta já como uma solução e não pensar no problema, né? O que você daria de conselho aí para o pessoal que começa a pensar o processo oposto, né? Ele chega com a solução para tentar encaixar num problema e não pegar um problema para chegar numa solução, e aí acaba gerando um monte de ferramentas ou um monte de planilhas, um monte de dashboards, o que é que seja no Power BI, no Excel, que não tem muita utilidade, assim. Leider, essa é uma questão enroscada, porque nós precisamos de ensinar as pessoas, e muito do que a gente faz no dia a dia não é tanto, pelo menos a minha, como também não é a tua preocupação, não é estar passando para os usuários funcionalidades de recursos XYZ da ferramenta. A preocupação que nós precisamos ter com isso é mostrar para ele de como nós resolvemos um problema. O primeiro passo, como é que eu disponibilizo melhor esses dados ali dentro de uma planilha ou dentro de um modelo de dados ali do Power BI, que nesse aspecto ele é muito mais chato que o Excel. O Excel é muito anárquico nesse aspecto. Ele permite que você coloque os dados Você joga os dados lá e tudo bem. É claro que quanto mais bagunçado e anarquizado for esses seus dados, mais trabalho você terá para chegar no resultado final. As pessoas precisam de entender um pouco melhor isso. Talvez, se a gente aplicasse um pouco mais os conceitos que nós temos de higienização dos dados, organização, que é necessário no Power BI dentro do Excel, o trabalho ficaria muito mais fácil. Mas antes de mais nada, é conhecer o que eu tenho como informação ali dentro. Eu costumo falar muito que muita gente fala que informação é poder, né? É ou não é? Sim, com certeza. É errado. Não? Claro que não. Poder é o que você faz com a informação. Com certeza. Não adianta nada você ter uma informação que você não extrai nenhum insight dela, né? Exatamente. E aí é o aspecto disso. Agora, para que você possa extrair e entender isso melhor, você precisa de conhecer o dado. Se você não conhece o dado, você não sabe aonde você vai chegar. Perfeito. Esse que é o grande problema. O que eu recomendo às pessoas, e a gente sempre fala, por favor, estude os dados, verifique o que você tem lá. A partir do momento que você conhece aqueles dados, você fará, com o auxílio da ferramenta que você domina para isso, tá ok? Você fará que aquilo vire efetivamente informação. Agora, o poder está no fato do o que você faz com a informação. Se você não fizer nada, velho... O dado em si pode ficar lá quietinho num banco de dados e nada ser feito com ele. Você pode detectar tendências, você pode detectar oportunidades. Eu estou buscando as informações ali, eu estou fazendo uma análise gerencial das informações. Eu quero saber onde é que estão as melhores práticas de vendas, por exemplo, numa determinada regional da empresa. O que eles fazem para conseguir atingir aquele resultado? Ok? Isso toma tempo? Toma. A gente não tem tempo. Esse que é o grande problema. O galho você gasta muito tempo para gerar o seu relatório. Por quê? Você coloca o dado de qualquer jeito ali na planilha, você não deixa ele organizado, você apanha muito para conseguir
puxar o fio da meada disso. Ele já não vem num formato ideal para se trabalhar e muitas vezes a pessoa muitas vezes não perde, não investe um tempo para poder preparar isso para conseguir fazer a análise da forma mais adequada. Exatamente. E muito disso e essa diferença de como o dado está preparado ou não, ele se destaca, ele é muito mais problemático quando você está falando de Power BI. Porque hoje no Power BI você gasta muito tempo para preparar os dados. 70%, 80% você gasta para acomodar e deixar os dados adequados lá, criar as medidas. 15%, 20% do teu tempo é o painel propriamente dito. No Excel não é muito diferente disso. No Excel, às vezes, esse processo é até um pouco mais complicado, porque o dado vem de qualquer jeito, você joga ele lá na planilha, ou lá na tua pasta de trabalho e fica marretando para conseguir extrair a informação. Racionalize o seu trabalho nesse sentido. Trabalhe com os dados melhor organizados. Utilize e entenda melhor que recurso você vai usar da ferramenta. Se vai ser uma tabela, se vai ser uma dessas matrizes novas que o Excel disponibiliza, se vai ser uma tabela dinâmica, o que você vai fazer? Tem N caminhos para isso. Ao você executar o seu trabalho de uma forma mais eficiente, te sobra o tempo necessário para você fazer a análise. Para você poder entender o que tem de melhores práticas na filial A que eu poderia estar levando para B ou C. Procurar saber com quem está lá em campo como é que isso é feito e por que ele consegue aquele tipo de resultado. Perfeito. Essa é a diferença. E nem todo mundo consegue fazer, entendeu? Esse é o grande problema. Falando dessa diferença, e aí talvez o Benito, como é uma pessoa mais experiente, já passou por diversas situações, é possível até que tenha alguma dica interessante, porque o que acontece? Muitos usuários, eles acabam pensando que a ferramenta é a solução em si, e ela é só um meio para se chegar a uma solução. E quais tipos de competência, o que você acredita que pode ser importante que um usuário precisa desenvolver para que consiga sair ou avançar na carreira aí? Eu vou dar um exemplo, Benito. Eu conheci o Benito há algum tempo, eu trabalhava nessa indústria farmacêutica que eu falei, e ele estava dando uma palestra lá de produtividade sobre Excel. E eu já estive algumas vezes lá em Montes Claros fazendo esse tipo de atividade. Isso, eu lembro que foi numa palestra em 2008, não me lembro exatamente, mas acho que foi 2008, o Benito estava fazendo uma palestra e aí ele mostrou um relógio lá, feito no Excel, e aquilo me despertou uma curiosidade. Eu mexia no Excel, não era a minha ferramenta de trabalho assim, principal, mas me despertou uma curiosidade, eu falei, vou tentar fazer esse negócio aí. Só que na época não tinha os Google da vida, igual tem hoje, tinha, mas a quantidade de informação era muito menor. E a curiosidade foi uma das coisas que despertou em mim conseguir chegar em um resultado daquele. Eu levei bastante tempo até conseguir chegar numa solução bem parecida, não foi exatamente igual a que você tinha mostrado, mas foi algo que eu percebi que ao longo da minha carreira me ajudou a desenvolver. A curiosidade foi uma dessas competências. Quais competências mais você considera importante, né, para que o usuário, além da ferramenta, consiga ter esse destaque profissional? Cara, eu já falei isso um monte de vezes e não canso de repetir sobre isso porque é algo que tem um impacto significativo. Eu tive alguns professores na vida que, infelizmente, nem sempre a gente acaba dando o devido valor na época. E é assim mesmo. E eu posso te dizer que eu resumo todos eles nos caras mais chatos que eu encontrei na vida. Mas foram os meus melhores professores. Perfeito. O primeiro deles, professor Casimiro, era se não me engano, húngaro, alguma coisa assim. Ele tinha um sotaque bem carregado e ele dava aula de filosofia. Sim. Época que eu fazia o ginásio, né, da sua época, né? Eu tô falando isso de 1972. Da época da minha mãe. Mais ou menos. Eu tinha aula de filosofia na segunda série do ginásio. E aquele cara ensinou lógica pra gente lá. Uhum. Lógica no conceito filosófico, que você fala pra coisa esquisita? Não, você pode... Tem um monte de livro aí que você pode usar, um deles que eu tenho guardado até hoje, O que é Lógica. É um livrinho pequeno que ele aborda e mostra um raciocínio muito legal de tudo que você pode fazer na vida. E é tudo baseado em lógica. Teve uma outra professora, Arlete, isso no terceira série, em que ela ensinou matrizes determinantes. Velho, aquela mulher judiou da gente. E como a gente xingava aquela mulher no corredor. Entendeu? Infelizmente, eles já eram de idade na época, com certeza já
já subiram. Já estão no outro plano. Já estão no outro plano, já desencarnaram. E uma dia que eu encontrar esses caras que eu vou procurar, eu vou beijar o pé deles. É justamente a diferença que faz de que pessoas como essa me fizeram na vida. Eu falei agora há pouco também o Luiz Augusto Morales Neto, meu chefe lá na Olivetti. Cara, eu sofri na mão daquele cara para entender aquela lógica maluca dele lá. E são nessas oportunidades onde você se vira. Você vai falar o que você busca a respeito disso. Primeiro, o fator que você disse, a curiosidade. A curiosidade barra a necessidade são os melhores motores para que a gente possa estar andando e evoluindo a respeito disso. Mas atenção às oportunidades que surgem para que você possa melhorar, para que você possa evoluir. É isso que fará a diferença para que você possa crescer. Agora, a gente remete um pouco disso lá para trás. Você falou 2008, etc. Cara, eu comecei a trabalhar com Excel em 87. Já era quase 20 anos de experiência aí, então. Mais, né? 21 anos. 87 para 2008, tô falando da época, né? Da época, sim. Eu comecei a trabalhar e o meu primeiro contato com o Excel foi um negócio meio esquisito, né? Porque eu trabalhava na Olivetti aqui, acabei saindo, fui para Itália a passeio e conversando lá com meu primo, ele falou, por que você não fica aqui para trabalhar? Eu falei, como assim? Ele falou, você tem cidadania, é só você tirar o resto da documentação e que tá tranquilo. Você tem experiência numa área carente aqui pra gente. Você vai arrumar emprego fácil. E realmente arrumei. O primeiro foi uma alternativa que eu gostaria de ter ficado, mas o salário não compensava me manter. A segunda alternativa, bingo. Eu fui trabalhar. Sentei, era uma empresa que era uma revenda de Macintosh. Apple Macintosh. Uhum. E o cara se interessou pelo meu aspecto de conhecimento de ferramenta, de treinamento, do uso da ferramenta do dia a dia, porque eu comentei com ele o que eu fazia um pouco lá em termos de trabalho no Olivetti e tal. E ele acabou me contratando por conta disso. Antonello Di Vittorio, o nome do cara. E ele falou, bom, nós vamos ter que trabalhar, a primeira coisa que nós precisamos é ensinar os nossos usuários a trabalhar com planilha eletrônica. Eu falei, pô, legal. Tem o Lotus 123 na versão Mac, que eu não lembro hoje em dia qual que é o nome. Eu perguntei para ele, posso usar essa ferramenta? Assim, ele falou, não, a gente não usa essa porcaria. Eu falei, o quê? Eu já ia subir nas tamancas com o italiano lá, né? Eu já ia soltar um pouco de latim rústico, né? Mas eu falei, deixa eu ficar quieto, vamos engolir um pouco esse negócio, ver o que ele tem para falar. Não, a gente usa uma ferramenta aqui que é melhor que isso, que é o Excel. Eu torci o nariz, eu falei, o que deve ser essa tranqueira? Tá, me dá isso daí, vamos ver o que sai disso daí. E cara, 10 minutos depois eu estava encantado com algumas coisas que o Excel tinha, em que eu não conseguia fazer no Lotus 123, eu não sei se fosse por macro. Consegue lembrar um exemplo, assim? Puta, claro, não tem a menor dúvida, velho. Colar especial. Você precisaria fazer uma atualização de dados em que você tem que trazer a informação para uma outra coluna e depois você tem que devolvendo para a coluna que você queria com a informação calculada. Enquanto que o Excel você tem um colar especial multiplicando. Você multiplica lá por 1.10, você sobe 10% para todo mundo. Uhum. Um recurso simples, né? Um recurso simples, nativo na ferramenta. Uhum. Tem um monte de outros que a gente poderia estar relacionando aqui. E ali acendeu um detalhe que eu fui dar um pouco mais de atenção em 1987. Aí já pulamos, 1997. 10 anos depois, eu estava lá na Microsoft, encontrei com o Pio, o lendário Pio, figuraça, o Luiz Moncal, também conhecido, ninguém conhece ele pelo nome, todo mundo conhece ele por Pio, trabalha até hoje na Microsoft, inclusive. Tive num evento ano passado que eu encontrei com ele, demos muita risada a respeito disso. Ele me perguntou um negócio simples assim, falando, Benito, eu preciso de fazer uma validação de dados, mas eu preciso que eu preencha uma categoria na coluna A e na coluna B mude o descritivo de acordo com a categoria selecionada.
Eu falei, Pio, isso aí é fácil, cara. A gente monta uma macro, o evento change, ele lê o que está lá e ele aponta esse outro intervalo. Ele falou, não, você não está entendendo, eu não quero macro. Eu falei, hã? Como assim? Eu não posso... Nessa pasta de trabalho especificamente, eu não quero macro. Eu falei, tá bom. Voltei para a empresa, vamos quebrar a cabeça a respeito disso, conseguimos resolver. E ali acendeu uma outra questão, de novo no foco da curiosidade. Uhum. Por que eu vou desenvolver em VBA um monte de coisa, sendo que o Excel me dá recurso nativo disso? E hoje isso é muito comum, né? Até hoje eu vejo gente que faz coisas no Excel que dá para fazer com as ferramentas do Excel, mas faz usando o VBA. Infelizmente você tem muita gente que abre o Excel, aperta o Alt F11 que vai para o ambiente de desenvolvimento e senta a pua lá fazendo tudo. Um dos testes básicos que a gente faz lá na empresa é justamente esse. Escuta, me monta uma rotina que faz X, Y, Z. E o cara se mata de fazer uma rotina desse tamanho. Aí deixa o cara lá, dá o tempo que ele precisa para isso, faz o que ele quiser, depois, então vem cá, agora vamos ver como é que faz isso. E a gente mostra que ele pode fazer tudo aquilo lá com 0 de código. Aí a questão da... conhecer a ferramenta, né? Que também é uma parte importante. É uma outra parte importante. Então você tem aliado a questão da tua curiosidade, a questão da tua necessidade, a questão de você entender e conhecer melhor a ferramenta, é o que fará com que você tenha efetivamente sucesso no teu resultado. O problema é que as pessoas estão muito apressadas. Eu diria que essa geração, e eu falo isso principalmente por conta dos meus filhos, né, que eu tenho 4, que é a geração micro-ondas. Eu ia falar miojo. Não, é a geração micro-ondas. Não, miojo é nome patenteado da confusão. Entendi. Tá certo? Não tá patrocinando, hein? E nem precisa de cortar essa fala também. Tá ok? Eu já falei muito disso, mas hoje em dia é a geração micro-ondas. Eu quero colocar o treco lá dentro, apertar um botão, 15 segundos depois está pronto para consumo. Perfeito. E, velho, a vida não é assim. Nada da vida da gente é assim. Você não sai da faculdade e vira gerente ou diretor. Que, aliás, é a expectativa de muitos deles, né? Eu vou começar a trabalhar, cadê meu carro, cadê meu celular, cadê a minha secretária? Secretária não, secretária da minha época, minha assistente. Assistente. Tá ok? Cadê a minha assistente? Cadê a minha sala reservada? Tá certo? Já começa assim. Gente, a vida não é desse jeito. E leva um tempo, né? Trabalho vem antes de sucesso? Não, sucesso vem antes de trabalho só no dicionário, filho. Na vida real, não é bem assim. Oposto, verdade. Tá ok? Legal. Benito, a gente tá falando então das ferramentas da evolução das ferramentas, continuando ainda. E a gente estava até comentando ali um pouco que o Excel, ele pode ter a ferramenta que tem o mesmo nome, mas que mudou. É uma ferramenta diferente, né? Ela foi cara, entre nós, Ricardo, deixa eu fazer uma correção. Até no dicionário... tá okay? Eu nem ST. Então, sucesso vem antes de trabalho só no dicionário. Só no dicionário, é isso mesmo. Na vida real não é bem assim. Trabalho e depois sucesso. Exatamente. Beleza. Voltando aqui. Então, a gente estava falando que o Excel é uma ferramenta que existe há mais de 35 anos, né? Acho que 35 anos só tem um Benito que trabalha já de Excel. O Excel foi lançado em 1985 no ambiente Macintosh. Vamos colocar aí 38 anos, então, que a gente tem de Excel. Já que a gente está contando história, já vou falar também, que vou te cortar. A primeira planilha eletrônica que a Microsoft disponibilizou no mercado chama-se Multiplan. Foi lançada para o MS-DOS em 1982. O Bill Gates declara isso textualmente em livros biográficos dele, etc., que ele cometeu... Eu costumo dizer que o Bill Gates cometeu 3 grandes erros na vida, né? O primeiro deles foi escutar a IBM de fazer o Multiplan a rodar em 128K de RAM. Na época, a memória RAM custava muito caro e a IBM pediu: põe um aplicativo que precise de menos RAM para facilitar a venda do produto. A Lotus fez 1, 2, 3 que rodava em 512. Tinha menos recursos, mas era mais rápido. Por quê? Batia menos no disco para poder rodar. E, consequentemente, acabou ganhando o mercado. E o Multiplan tinha outra questão, que eu particularmente gosto disso até hoje. As colunas não eram identificadas por letras, e sim por números. Então o endereço era referenciado por... L1 é o L1C1. L1C1, o famoso L1C1, ou Row Column, tá ok? Ou RC em inglês. E as pessoas estavam acostumadas com o modelo do VisiCalc. Batalha Naval, né? Batalha Naval, exatamente, o A1. Só que o modelo row column ou linha coluna, prefeito matricial,
prefeito lógico, prefeito de você entender como uma matriz funciona, porque o Excel é, na verdade, uma grande matriz, teria sido muito mais prático para todo mundo. Mas aquela história, né? Betamax sempre foi um padrão de gravação muito superior ao VHS, mas não foi quem prevaleceu. E nós temos dezenas de outras situações de exemplo na indústria para isso. O produto não decolou, foi recolhido, Microsoft desenhou um modelo novo, nisso foi um acordo que surgiu na época com Apple, ali com Steve Jobs, etc., e que saiu a versão do Multiplan dentro do Excel com o nome de Excel. Que a primeira versão, então, foi para a Apple. Ali, foi para a Apple 1.0, 1985. Foi onde eu conheci. Eu comecei a trabalhar com a versão do Excel no ambiente Macintosh 1.5. Eu cheguei a trabalhar... Eu vi a versão 1.0 rodar, mas 2 semanas depois que eu estava trabalhando, já entrou a 1.5 e de lá para frente é que a gente estava utilizando. E em 87, meses depois, a Microsoft disponibilizou a primeira versão no ambiente DOS. Que vinha com 18 discos. 18 discos para você 5 usar... 5 e 1/4 para você instalar a ferramenta obrigatoriamente no HD. Ali naquela época já precisava de HD, porque ela vinha com uma runtime do Windows 2.0 junto. Era por conta disso. Vinha a runtime do Windows 2.0, vinha com os instaladores de impressora, vinha com fontes, vinha com um monte de coisa. Que na época isso era começava a causar uma grande revolução que permitia que você usasse até 4 fontes diferentes no mesmo documento, né? Ou no Word, ou no Excel, etc. Que era o que tinha na época para isso, ele já permitia. Legal, aí a gente falando então da evolução, né? As ferramentas foram evoluindo e aí a tecnologia como um todo ela já evolui rapidamente, mas o Excel ele pode até ter o mesmo nome, mas é uma ferramenta que evoluiu também com o tempo, né? São 38 anos, e aí a gente tá falando agora da era da inteligência artificial, todo mundo começa a falar de ChatGPT, agora o Copilot no Excel. Qual que é a importância dos usuários se adaptarem a isso e o medo que muita gente acaba tendo de falar assim, será que a ferramenta ela vai substituir o trabalho, ou que tipo de usuário que ele vai acabar sendo substituído com essa evolução da ferramenta? Leinder, a pergunta que você faz, a gente podia remeter ao início da Revolução Industrial, quando surgiu a máquina a vapor. A pergunta é a mesma. Tá, ok? Quem que vai ser substituído? O que vai acontecer? O trabalho braçal, aquele trabalho mais chato, tende a desaparecer, não tem a menor dúvida. E aí, no caso, vai prevalecer os usuários que têm uma capacidade mais analítica, vamos colocar assim. Exatamente. Aquele usuário que tem a curiosidade mais aguçada. O senso crítico. O senso crítico para poder entender e procurar, olhando aqueles números, por que ele consegue fazer um resultado melhor? Por que aquele cara consegue ter uma rentabilidade melhor na filial A em relação à filial B? O que difere disso? É poder aquisitivo? É PIB? É o perfil de empresa? O que é? É essa curiosidade que as pessoas precisam de aprender a se desenvolver. E não é lendo piadinha no WhatsApp que você vai aprender a fazer isso, ou vendo vídeo no TikTok. Entendeu? Não vai, sei lá. Aquilo lá requer uma base de conhecimento que você traz isso de berço, dos teus pais, que você traz isso da boa escola que você tenha feito, da faculdade que você deveria estar assistindo aula e não matando aula no boteco tomando cerveja. Eu vou para a faculdade, às vezes ministrar palestra, etc. Eu fico horrorizado de ver, cara, 10 horas da manhã, às vezes, não tô falando nem da turma da noite, cara. Tô falando da turma da manhã, 10 horas da manhã, o boteco fervendo de gente tomando cerveja, cara. Então a galera é criativa. Eu trabalhei, eu fui tutor numa universidade, quando tava começando o EAD ali em 2000 e... Não lembro exatamente agora, mas 2000 EAD um pouco antes, mas eu já tava depois, 2010, 2011, alguma coisa assim, e eu trabalhava na faculdade que chamava Unopar, que é uma universidade que tem lá no Paraná. E tinha um bar na frente que eles colocaram o nome de Unobar. Né? Que a galera ficava lá na frente tomando em vez de estar na faculdade. Exatamente. Então, velho, o caso é o seguinte, Deus é um cara muito justo que permite que você plante o que você quiser, tá certo? Mas ele também é um cara muito justo que permite que você colha só o que você plantou.
Perfeito. Se você ficava mais no Unibar do que no Unobar do que na Unopar, paciência, velho. Vai fazer o quê? Você vai colher aquilo que você plantou. Tá certo? A diferença está justamente nisso. E eu faria até uma pergunta diferente até para você, te responder até com uma outra pergunta. O quanto que o Laender evoluiu daquela palestra que você assistiu, que eu tive a oportunidade de fazer lá em 2008, lá em Montes Claros, na Novo Nordisk. Novo Nordisk. Tá ok? Para hoje. Nossa, eu não consigo nem metrificar, mas no mínimo umas 100 vezes. Eu te diria que muito mais do que isso. Agora, isso foi movido por o quê? Porque você teve uma oportunidade, tá certo? Que você teve a oportunidade de assistir uma palestra que te trouxe insights importantes, aguçou a sua curiosidade e, cara, você fez o que precisava de fazer. Você sentou, estudou e fala, se ele pode, eu também posso. E você conseguiu. Hoje você se desenvolve e hoje você milita no meio com muito mais maestria do que eu. Aí é muito, hein, Benito? Não, filho, eu não estou preocupado com isso, sabe? Eu tive a oportunidade de ajudar muita gente. E faço isso de coração porque eu sempre digo que o universo sempre foi muito generoso comigo. Tá ok? Eu não tive uma vida fácil, minha infância não foi tranquila. Meu pai passou uns apertos, tive que começar a trabalhar cedo, 15 anos de idade fui trabalhar de office boy. Ali já teve uma primeira questão que me chamou muita atenção disso. Naquela mesma segunda série, eu tive um outro professor chamado Humberto, Educação Moral e Cívica. O cara ia dar aula, ele tocava violino na aula pra gente. E uma das coisas que ele mandou a gente fazer foi a bandeira do Brasil. Mas tinha que fazer a bandeira do Brasil... Desenhado? Não. Tem que desenhar, fazer tudo direitinho e tal. Ele... Nas medidas, proporção, posição das estrelas, tudo. Tudo direitinho. A gente estudou tudo direitinho, aquilo lá. E são coisas que me marcam, cara. Agora, 1972, já não sei nem quanto tempo já passou disso. E eu me lembro muito bem da cara do sujeito, seja lá o que for. E o sujeito me deu 9,5. Benito, mas bandeira. Eu acredito que hoje ninguém sabe desenhar a bandeira sem falar assim, eu vou desenhar igualzinho a bandeira, a posição disso aí. Pra isso você tem que estudar. Sim, é isso que eu tô te falando. A gente tem as medidas, tem a proporção, tem até um ângulo, posição tem um ângulo específico, você divide a bandeira ela não tem uma medida 15 centímetros, ela tem uma medida que é calculada por unidade. Então ela tem tantas unidades de largura por tantas unidades de altura. Aí com isso você monta a proporção. Dentro dessa proporção, você divide ela em 4. Nessa divisão de 4, você tem os 4 cantos para você fazer o losango do centro. O raio, você tem uma medida. A faixa, onde está escrito ordem em progresso, ela tem um deslocamento específico de uma unidade à direita do centro, com o raio de curvatura para você fazer o traço de baixo, o traço de cima. Eu estudei e fiz tudo isso. Eu tô impressionado com o conhecimento da bandeira aí. Fiz tudo isso. Os estados específicos, cada estado tem uma estrela específica, o porquê de colocar... Isso eu sei. A estrela que tá acima da ordem em progresso é a estrela do Pará. É a estrela que representa o Pará. Essa é a única que eu sei. O posicionamento do Cruzeiro do Sul, aquilo reflete a posição do céu, se não me falha a memória, na data da proclamação da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, tem um monte de coisa. Perfeito. Agora, por que eu levei 9,5 na bandeira? Por um motivo muito simples. Qual é a letra que está escrito ordem em progresso? Qual a letra? A cor da letra. A cor da letra. Essa você responder é verde. Exato, e eu fiz em preto. Entendi. E qual a lição que você tirou disso? A lição que eu tirei disso é que quando eu fui trabalhar lá
no meu primeiro emprego, Ipiranga, Aços Especiais, na Rua Gonçalves Dias, número 92, de São Paulo, a empresa não existe mais. 3 meses de trabalho como office boy, e office boy é aquela coisa, né, velho? Você ia pro banco porque não tinha internet, não tinha fax, não tinha nada disso, tá certo? O office boy catava aquela pilha de cheque e ia pra fila do banco pra pagar, fazer todos os pagamentos da empresa. Não tinha home bank, não tinha nada disso. Tinha que levar um documento não sei onde, pastinha debaixo do braço. Outra coisa, não tinha o Waze para te dizer onde era a rua. Você tem que andar junto com o guia de São Paulo, que tinha isso daqui de tamanho para você descobrir as ruas, que ônibus que era. Tipo 4 rodas que tinha, o pessoal ia fazer viagem antigamente, aqueles guia que levava no carro. Que você tinha o guia da cidade de São Paulo, que era uma bíblia, né? Enfim, a vida de office boy não era fácil, cara. E surgiu, e teve um concurso lá dentro de auxiliar de microfilmagem. E eu participei. E eu fui o único que acertei a cor da letra. Porque eu tinha passado por esse perrengue. De novo, as experiências e os apertos que você faz lá, eles estão aqui para te ajudar. As dificuldades que surgem no teu dia a dia, elas estão aqui para fazer com que você vá para frente. Perfeito. Benito, se você não sabe aproveitar, velho. E isso é interessante porque eu sempre costumo dizer que nós somos profissionais que somos forjados pelas nossas experiências ao longo da vida. Quando o Power BI surgiu, ali em 2015, né, a gente já vem trabalhando com Excel há um bom tempo. E aí eu via muita gente falar assim, mas como é que você aprendeu o Power BI tão rápido, né? Só que você parar para pensar, o conceito de montar é o mesmo da tabela dinâmica, é a mesma coisa que a gente ia acumulando, e muito do que foi implementado era só uma forma diferente, um botão diferente, e essa experiência que veio trazendo, que eu vim trazendo ao longo, né, eu já passei por diversas, né, já fui programador web, já programei PHP, já programei Delphi, e são coisas que vai acrescentando e que te ajudam. Quando eu fui aprender VBA, por exemplo, lá atrás, eu já tinha uma experiência com programação, não foi minha primeira linguagem de programação. Então as experiências, elas são importantes para forjar o profissional que a gente é ao longo, né? Não é algo que fala assim, aprendi isso em 2 meses. Na realidade, é ao longo da vida inteira, né? Isso é um ponto... Exatamente. E tudo na vida tem um motivo para você fazer as coisas se encaixarem e acontecerem. Vamos contar um outro? Steve Jobs. Steve Jobs, quando estava fazendo faculdade, ficou de saco cheio e tal, e foi fazer curso de verão. Caligrafia. Ele foi aprender as questões de tipagem, tipologia, para que você pudesse fazer fontes, fazer letras. Qual foi um dos principais recursos que o Macintosh, quando foi disponibilizado, oferecia? Fonte. Perfeito, é isso aí. Tá ok? Pior que eu não sabia disso, mas só porque você falou da caligrafia, eu imaginei que fosse fonte. Exatamente. O forte, o início do Mac, ele surgiu justamente com essa característica. Então, cara, tudo na tua vida se encaixa. Não existe acaso. Estatisticamente, não existe acaso, tá ok? Isso é impossível de acontecer. Coincidentemente nos conhecemos, ou... Não tem. Tudo na vida tem um motivo de você ter passado por aquela experiência, por você ter vivenciado. Agora, o importante é você ter atenção àquilo. Mas o que aquilo pode me ajudar no meu dia a dia? Eu posso te falar um monte de coisas, tá ok? Um gráfico... que eu apresentei, outros recursos que eu apresentei em 2007, 2008, lá em Montes Claros, não sei o que, teve um impacto significativo na tua vida. Como eu falei, eu tive a oportunidade já de ajudar muita gente, e não estou exagerando quando eu falo que pessoas como você, com o seu perfil, hoje estão, em termos de domínio da ferramenta, melhor do que eu. Eu não tenho constrangimento nenhum ou vergonha nenhuma de falar disso, muito pelo contrário. Eu tenho diversas outras pessoas, como eu estava falando, o universo me ajudou muito. O universo foi muito benevolente comigo, e essa é uma forma que a gente tem de poder retribuir. Assim como ele foi muito benevolente contigo, e você tem retribuído isso de que forma? Com excelente qualidade de treinamento que você entrega. O detalhamento. E aí que é o importante. Nós estamos aqui, não é atrás da dica micro-ondas de 15 segundos. Nós precisamos aqui de ensinar para o usuário conceitos de como se utiliza. E o usuário precisa de entender que, se ele quiser ter sucesso, ele precisa de caminhar por esse lado, por essa vertente. Você fica andando atrás de dica miojo, cara, atrás da dica micro-ondas, ele vai viver atrás de uma dica micro-ondas porque ele nunca vai aprender o conceito como um todo.
Então é importante que a gente conheça todo o conceito, a base do processo, porque independente da ferramenta, você vai conseguir aplicar aquilo. A ferramenta vai mudar, você vai entender o processo e vai aplicar. Por que você deslanchou tão bem com relação ao Power BI? Porque todo o aprendizado que você teve do Excel, você trouxe. Agora, um outro ponto importante que nós não podemos esquecer. O Power BI é oriundo do Excel. Sim, o Power Pivot. Power Pivot inicialmente em 2010, na sequência disso o Power Map, o Power View, e na sequência depois o último pilar disso que foi o Power Query. Que o Power Query nada mais é do que o que o Microsoft Query fazia em 1992 no Excel 5.0. Em que ele já fazia. Fazia tudo aquilo que dava para fazer? Claro que não, porque você não tinha hardware, você não tinha processador que suportasse aquilo lá. Então eles tinham que reduzir um pouco a funcionalidade. E os usuários tinham que estar aptos a isso. Porque outra coisa também, não é da tua época, você não lembra, mas você teve o início da década de 90, você tinha um Lotus Improve. Uhum. Lotus Improve tinha um conceito em termos de trabalho fantástico, que era uma grande revolução. O usuário não entendeu, o projeto naufragou vergonhosamente. E o que ele era? Ele nada mais era do que muitos dos conceitos que foram implementados anos depois no Power BI. Então, é temporal também, né? Às vezes o próprio, vamos dizer assim, universo não está preparado para aquela inovação. Exatamente. Nicolas Tesla que o diga. É verdade. Tá ok? Tem tudo isso. Então, agora tem outra coisa também que eu gostaria de aproveitar um gancho, já que você não falou, mas eu vou falar de qualquer jeito. Vamos lá. Hoje em dia, cara, você tem acesso à informação gigante. Perfeito. Às vezes você tem dificuldade de onde eu vou selecionar a informação para eu poder aprender e fazer alguma coisa. Aí o que a galera normalmente faz? O óbvio, e a base da... Desculpa o latim rústico, se alguém ficou ofendido com o meu comentário, peço desculpas, mas eu acho que é o mais adequado. O Benito tem licença poética aqui, tá? Não, mas é questão disso. A base da estupidez está no fato de que você precisa de aprender alguma coisa, o que você faz? YouTube. Aí você vai no YouTube e pede lá. Eu vou falar um negócio com números, com base, porque eu fiz isso recentemente. Preenchimento relâmpago do Excel. É uma ferramenta que permite você fazer um monte de coisa. Fantástico, tá ok? Aí você bate no preenchimento relâmpago no Excel, você tem aula ali postada com 2 minutos e 30 segundos de duração. 1 ou 2 exemplos e... Eu fiz uma aula de 30 minutos de duração. Geralmente os mesmos exemplos, né? E eu fiz uma aula com 30 minutos de duração, onde eu consigo, no meu ponto de vista, arranhar o conceito do que é preenchimento relâmpago. E o sujeito abre aquilo e fala, vou assistir um vídeo de 2 minutos e meio ou um vídeo de 30? Um vídeo de 2,5. 2,5. De novo, a geração micro-ondas. É que agora o tempo de preparo foi um pouquinho maior, né? Tudo bem, mas continua querendo fazer um negócio instantâneo. E aí, um corte nisso daqui. Aprenda como é que funciona micro-ondas que você nunca mais vai usar na vida. Tá bom? Não, esse pode ser um outro episódio aqui. Então tá bom. A gente pode falar depois um pouco de física a respeito do funcionamento do micro-ondas. O quanto que ele é danoso para o nosso organismo. Mas vamos lá. E é esse consumo ou essa necessidade desenfreada de procurar os atalhos. Atalho, velho, não leva a lugar nenhum. Atalho normalmente leva para roubada. Tá ok? No aprendizado, ele só te leva para roubada. Né, se você parar para pensar, a grande maioria das vezes, os atalhos, né, são aqueles caminhos mais escondidos, assim, não é só no aprendizado, não, né? Ninguém costuma ficar pegando caminho escondido e quando pega, acaba se dando mal, né? Exatamente. Mas você tem tecla de atalho, você tem... tem caminho... Cara, caminhos mais eficientes é difícil de atalho. É diferente. Tá ok? É diferente. E geralmente esses caminhos a gente aprende com a experiência, né? Com o tempo. Pra isso você precisa um pouco de cabelo branco, ou no meu caso, ou no meu seu já perdi. Tá ok? Que perdeu, tá certo? Mas você guardava eles na caixinha de fósforo, não? Jogou fora tudo? Joguei tudo fora. Jogou tudo fora. Mas como você é ingrato com a natureza, não? Não, ela que foi comigo. Mas enfim, tem muito disso. Então, muito dessa questão da evolução do profissional, Laender, ele reflete muito justamente por conta disso. Da sua curiosidade em aprender, do seu interesse em... Que foi o que você fez, cara.
que foi o que eu fiz. E, de novo, que a gente acaba divagando aqui. Tu tem ideia do que existia de literatura em 1987, quando eu comecei a trabalhar com Excel? Provavelmente o manual da ferramenta, né? O manual da ferramenta e 2 ou 3 livros. Diga de passagem, 2 deles eu tenho guardados até hoje. Tenho guardados eles até hoje, cara. Tudo pintado, rabiscado, etc. E a gente tá falando de manual aqui. A grande maioria da galera hoje não tem paciência para ler manual. E geralmente o manual é o melhor professor que tem, né? Você pegar manual de qualquer ferramenta, tá lá tudo, a grande maioria das vezes. Sim, exatamente. Mas, de novo, geração micro-ondas, que é tudo pronto em 15 segundos. Aí você vai falar, o Copilot vai nos ajudar? O Copilot vai nos ajudar porque eu vou verbalizar para ele o que eu quero. Tá bom, Agora saber verbalizar. Exatamente. É aí que tá o saber verbalizar. Né? Já tem gente vendendo curso aí de prompt. De prompt de chat GPT. Perfeito. Como perguntar, né? Porque as pessoas não sabem nem o que perguntar. Exatamente, como perguntar. Agora, disso de novo remete àquela conversa que nós tivemos no início. Eu quero juntar as informações que eu tenho aqui nessas minhas 2 pastas de trabalho. Mas você conhece a base de dados? Cara, se tu não conhece, se você não tem ideia do que tem lá dentro, você vai tirar o que de lá? Uhum. Se você não sabe para onde você vai, filho, qualquer caminho serve. Não tem um ditado que diz mais ou menos isso? Exatamente isso. Tá certo? Isso se aplica também ao nosso dia a dia. Então, de novo, senta a bunda na cadeira, estuda aquelas informações que você tem, que eu te garanto que você vai brilhar. Legal. E o Excel, e só complementando, eu não deixo você falar. Não, pode. É natural. Aqui você pode falar o que você quiser. O Excel é uma ferramenta que pode auxiliar a evolução da carreira de qualquer pessoa. Não importa que faculdade que você está fazendo ou que você vai fazer, você vai na frente se deparar com uma ferramenta baseada no Excel. Eu costumo usar muito o exemplo disso, de novo, de um amigo que o meio da tecnologia me trouxe, assim como eu tive a oportunidade de me aproximar de gente como você, como o Weber, como um monte de outros MVPs, gente muito cara que eu tenho, né? Ontem, por exemplo, eu tive lá no Build, encontrei o Garcia, encontrei o Jamil, encontrei o Fabinho Santos, e demos altas risadas lá, conversamos, jogamos fora, uma coisa muito bacana. E o meio nos aproxima a respeito disso, assim como me aproximou do Éder Cassetari. Em 1995, eu fui até a Ford para fazer um trabalho chamado MapR, que é um trabalho que ele fazia a gestão de projetos da Ford. Ele estava, nas palavras do time da Ford, uns 10 anos na frente. O aplicativo ele tem um gerador de relatório. Você falava para ele o que você queria no relatório, um Copilot. Uma espécie de Copilot. Da época. Onde você dizia, olha, eu quero um relatório onde ele apresentava quais eram os campos que precisava, ele capturava o nome dos campos e gerava a tabela dinâmica com a informação que precisava a respeito disso. Em que impressora que você quer descarregar esse relatório? Que naquela época ainda se usava muito essa característica de impressora, né? Então, o Paulo estava comendo na reunião lá por conta de projeto XYZ, etc., o gerente ligava para ele e pedia. Aquele projeto causou uma verdadeira revolução. Mas por que você está dizendo isso? Por um motivo muito simples de qual é o impacto que o Excel pode ocasionar na carreira de todo mundo. O sujeito, quando entrava na Ford, no caso do Éder como engenheiro, ele, entre entrar como engenheiro e virar executivo, era em torno médio 20 anos de trabalho. 20 anos. Ele no sexto ano, ganhou o cargo de executivo. Ele antecipou a carreira dele em 14 anos. Por conta do quê? Porque ele soube usar o Excel direito. Então saber utilizar a ferramenta, ela pode abrir portas, né? Não precisa de muito. Depois que você passou a entender o que o Excel podia te oferecer, o que você ganhou e o que você cresceu na tua carreira, seja ali dentro da Novo Nordisk, seja por onde você passou, até você estar sentado nessa cadeira hoje aqui. Eu costumo dizer que o Excel foi a ferramenta que me deu praticamente tudo que eu tenho hoje, se a gente considerar assim, porque foi a ferramenta que abriu
todas as portas pra mim. E te ajudou a perder cabelo também ou não? Com certeza. As dores de cabeça que eu tive muitas vezes aí era com Excel, mas dentro da própria Novo Nordisk, eu entrei lá na Novo Nordisk por causa do Excel. E olha que eu não tinha nem 1/10 do conhecimento, nem 1/100 do conhecimento de Excel que eu tenho hoje. Mas já era algo vistoso para o que a gente tinha na época, né? A leva de profissionais que a gente tinha no mercado, e eu entrei na Novo Nordisk por causa do Excel. E ainda assim, lá dentro eu aprendi muito e comecei a aparecer e a desenvolver. Quando eu saí da Novo Nordisk, na época até para procurar outras oportunidades dentro da engenharia civil, né, pela minha formação, eu acabei utilizando o Excel como uma ferramenta para gerar dinheiro, gerar caixa, porque eu prestava serviço para a Novo Nordisk e para outras empresas utilizando essas ferramentas. E disso daí apareceram oportunidades para eu vir para São Paulo, quando eu vim aqui em 2016, se não me engano, a primeira vez, e até mandei mensagem para você, né, na época eu trabalhava na Clarion, que eu trabalhava, que tinha algumas pessoas que a gente conhecia em comum ali, e foi o Excel. E dali pra cá, toda a parte de consultoria... Você trabalhou lá com o Gin, não foi? Trabalhei com o Gin. Aquele cara, vou te contar uma coisa, viu, meu? E eu acho que ele tá lá até hoje, viu? Tá lá até hoje. Aquele cara é fantástico, velho. Ele é meio maluco, né? Eu acho. Completamente. O Gin tem uma capacidade de raciocínio... Eu acho que eu vou traz ele uma hora pra falar. E o dia que você trouxer ele pra gravar aqui, me avisa que eu venho aqui pra assistir. Fechou, eu quero assistir já vai daqui. ficar um convite aí. Ele é um cara que, estatisticamente falando, ele tem muito conhecimento, né? E é difícil se a gente encontrar profissionais assim que entende o conceito, né? Antes da ferramenta, né? Entende o que tem que aprender, aplicar, para depois utilizar a ferramenta e aplicar. E o Gin é uma das poucas pessoas que eu conheço e o Excel ele tem uma maleabilidade fantástica, porque você tem esse tipo de empregabilidade. O Éder, por exemplo, o Éder Cassetari, ele emprega o Excel como ninguém hoje no mundo da estatística, da pesquisa operacional. Pesquisa operacional que é um conceito, uma questão que todo mundo deveria aprender a entender. Eu trabalho com marketing. Indispensável o uso da pesquisa operacional dentro do marketing, dentro da administração de empresa, dentro de qualquer área. E ele emprega isso como ninguém. Procura depois, a hora que for editar o vídeo, cola o link dele ali. Okay? A gente vai deixar sempre na descrição todos os... Outro cara que tem um conceito de utilização focado no uso do que faz a ferramenta, o Renan Forest. lá de Porto Alegre. Muito bom também. Aquele cara, velho, eu vi ele fazer coisas ali num Excel Weekend ali de integral. Integral, que eu falei, Renan, é uma pena que quando eu fiz engenharia, 1979... Não tinha Excel. Não tinha Excel, cara. Porque se tivesse, as coisas teriam sido tudo muito mais fáceis. E é legal isso porque você vê a aplicação do conceito na ferramenta e não o oposto, né? Exatamente. Isso é muito E é isso que faz a diferença e remete àquela tua pergunta, que não é uma resposta simples da gente dar, tá ok? São diversos cenários ou situações que a gente aprende ao longo do dia a dia, da convivência que a gente tem com todas essas pessoas, que acabam fazendo a diferença no uso. Legal. E a maleabilidade e a possibilidade que existe de você estar utilizando e fazendo tudo isso acontecer, né? Benito, a gente já falou de bastante coisa aqui, dá pra ver que o Benito tem muita experiência e com certeza a gente vai ficar aqui falando muito mais tempo. Mas qual a visão de futuro que você vê, principalmente para a área de análise de dados, né, se tratando de Excel como ferramenta, mas de todas essas outras ferramentas que vão surgindo, né, e qual a sua perspectiva assim, de futuro para os próximos 5 ou 10 anos aí, assim, e que dica você daria para quem está começando nessa área, qual o caminho que eles devem trilhar? Cara, antes de mais nada, eu sugeriria que, independente da carreira que você esteja cursando, está fazendo faculdade ainda, etc., se tem como matéria optativa você fazer estatística, faça. Se você já fez essa matéria e muito provavelmente ficou mais no Unobar do que na Unopar, tá ok? Eu sugiro que você... Unobar agora como referência, sim. Exatamente. Eu sugiro que você volte lá e faça a matéria de novo. Perfeito. Esse é o primeiro aspecto. Por quê? A análise de dados ela está absurdamente ligada a conceitos matemáticos e estatísticos. Matemáticos e muito mais estatísticos, tá ok? Uhum. É vital, é primordial isso. Então, sabe aquele professor chato que se odiava de estatística lá da faculdade? Pois é,
Volta lá, pede desculpa para ele, passa um pano na história, tá bom? Diz que você colou, que você não foi bem na matéria e que você gostaria de fazer de novo. Faça, tá ok? Estude, porque isso fará a diferença. As ferramentas estão dando cada vez mais flexibilidade para o usuário trabalhar. Mas... E tá deixando meio preguiçoso também, né, a galera? Não, cara, não é questão de preguiçoso. Você tá preguiçoso no sentido de ficar juntando as pecinhas para fazer as coisas acontecerem. O raciocínio continua sendo teu. Perfeito. Você vai falar, o analista de negócio tende a desaparecer? Eu diria que o analista de negócio preguiçoso, sim. Tá ok? O analista de negócio com a preocupação do que a gente pode estar fazendo, não. Vamos a outros exemplos ou situações. A inteligência artificial hoje tem muito mais assertividade do que advogado. A pesquisa do ChatGPT que colocou, acho que 90% dos advogados tiraram notas piores do que na avaliação, né? Exatamente. Comparado com o ChatGPT. Agora, mas nós estamos falando daquela situação padrão. Que você tem que fazer uma minuta de contrato, você tem que fazer uma petição, fazer uma defesa no fórum, seja o que for. Você acha que o ChatGPT ou a inteligência artificial vai conseguir resolver, por exemplo, um problema como... Um litígio ou alguma coisa nesse sentido? Um litígio ou o caso, por exemplo, de regularização de um terreno que tem questão de inventário ou herança envolvida nisso, etc. Não vai, cara. Não vai. E você não vai conseguir. Isso, homem, não será, por enquanto, não será substituído. Legal, Benito, fico muito feliz de ter você aqui. Foi o convite para voltar aqui quando você quiser, fica aberto, né? Se você quiser, dá suas redes sociais para a galera aí, para onde o pessoal pode te encontrar. E a gente vai ter muitas outras oportunidades para bater o papo aqui. Eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa. E muito obrigado pela presença aqui. Eu fico de verdade feliz por ter você aqui, porque você é um dos caras que eu sempre me inspirei, um dos caras que fez parte do início da minha carreira, e ter você assim como referência e falar o que disse de mim, com certeza me deixou ainda mais feliz por ter esse momento aqui contigo. Legal, obrigado pelo convite, Laender, parabéns pela tua carreira e com certeza você vai brilhar ainda mais, mas de novo, não esqueça da dedicação que você teve lá no início, e você vai precisar de continuar tendo ela, inclusive, agora. Perfeito. Você vai ter que estudar, você ainda estuda? Claro que estudo, eu estudo, você estuda, a gente tem que ralar, nada cai do céu pra gente, tá ok? Lembre-se que tem duas coisas só que caem do céu, né? Chuva e cocô de passarinho, o resto, velho, você tem que correr atrás. Perfeito. Tá bom? E falando de rede social, João Benito no LinkedIn e no YouTube, e Benito Savastano no Instagram. Isso, a gente vai deixar na descrição do vídeo também todas as referências que a gente falou, os links das redes sociais do Benito. Eu recomendo fortemente que vocês sigam o Benito, que é um cara que tem sempre muito a dizer. Tem história aqui que eu acho que você não contou nem 10%. A gente tem muita história que eu conheço do Benito que ele não contou aqui, mas vai ter oportunidade. Não, você me cortou aqui, que você virou aqui e tá dizendo, mas... pela canelada que você me deu aqui, sinal de que a gente já estourou o tempo. A gente já tá passando ali o tempinho, mas já fica o convite pra gente voltar aqui, a gente vai bater muito papo aqui. O Benito com certeza vai ser o convidado número 1 e tem carteirinha aberta aqui, a porta ali vai entrar sempre pro Benito, beleza? Pessoal, muito obrigado aqui pra você que esteve aqui até este momento, né? Não esqueça de, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixar o seu like aí, e se estiver ouvindo a gente pelo Spotify também, avaliar o nosso podcast aí com 5 estrelas, né? Isso ajuda a comunidade a conhecer a gente melhor e trazer convidados tão bons quanto o Benito, né? Ou pessoas interessantes que tem aqui para falar sobre dados. Um grande abraço aí e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Obrigadão, Benito. Valeu. Até a próxima, Valeu, velho. pessoal. Obrigado pelo convite.